Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Estamos aqui com as principais informações para Prudente e toda a região, com os nossos comentaristas já preparados. E a gente começa com o destaque dele, Adilson Brevileri. Bom dia, bem-vindo, Adilson. Olá, Eudes, bom dia, Padilha, Jesse e Will. E também você, ouvinte e telespectador da Jovem Pan, nossa edição local. Olha, o Dória vai ganhar um presente de russo, né? Porque o desespero do governador do estado de São Paulo em fechar e entregar as vacinas russas da Coronavac para que fôssemos vacinados, encontrou mais um grande obstáculo, né? A vacina russa, ela está com uma projeção de 95% de eficácia e, pasme, pela metade do preço das concorrentes. É mais uma abacaxi que o nosso governador, querido governador do estado de São Paulo, vai ter que descascar. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson, Jesse, amigos da Jovem Pan. Um abraço especial ao Elton, da Leal Imóveis, nosso amigo, ao Braga, ao Jorge, filho dele, da GD Solar. Concordo com o Adilson, né? O Dória ele vai se complicando cada vez mais na imposição de ditador dele sobre a vacina da China. Mas nós temos que construir e prestar atenção no que está sendo construído da narrativa. Já tem discurso em bastidores aí que vai mandar fechar tudo. Essa é a narrativa deles para obrigar o governo federal a comprar essa vacina que a gente não sabe nem de onde ela veio. Talvez tenha saído até do mesmo laboratório que saiu o vírus da Covid lá na China, né? A gente não pode afirmar, mas também não pode ter dúvidas que isso pode ter acontecido. E o destaque mais especial hoje também é essa boa notícia que até que, enfim, saiu a licença da Cidade da Criança e o futuro da Cidade da Criança realmente é a PPP, uma parceria pública e privada para aquilo pode ser viabilizado e ali está um grande potencial de crescimento de Prudente e região. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Adolfo, Will também, que está junto com a gente hoje aqui, e a todos os nossos ouvintes. O meu destaque hoje vai para a eleição de São Paulo, viu? A coisa está começando a ficar interessante lá. Alguns ataques em cima de alguns vices, principalmente ao vice do Covas, mas ninguém pode esquecer que o vice do Boulos é a dona Erundina. Então, não dá para acreditar, gente, que São Paulo, a principal cidade do Brasil, esteja vivendo um momento tão triste da política brasileira, com tão péssimos candidatos assim. E olha só, a Câmara Municipal de Presidente Prudente rejeitou o projeto de lei complementar apresentado pelo prefeito Nelson Bugalho, que aumentava a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores de 12,2% para 14%. A medida pode gerar o bloqueio de repasse de verbas federais e estaduais a partir do próximo ano. Adilson Brevileri. Olha, a gente vai terminar o ano pensando que já tinha visto de tudo neste ano de 2020, né? Agora, fechar o ano com uma notícia dessa, com uma decisão desses vereadores que estão compondo o nosso legislativo, realmente é uma situação extremamente difícil de entender, porque colocou todo mundo numa situação extremamente delicada, o município sai perdendo com isso. Vamos ter aí para você de cara 65 milhões de reais que vão deixar de entrar nos nossos cofres públicos. Agora fica aquela pergunta, né? Para que eles pudessem ter votado de maneira contrária ao município, parece que eles não sabiam nem aonde eles estavam. É isso que eu penso. Eu lamento muito. Por isso que a Câmara tem que ter pessoas que estejam preparadas para o melhor interesse da cidade. Então você pega lá os vereadores que votaram a favor, são vereadores comprometidos com a cidade. Já os vereadores que votaram contra, tirando, se eu não me engano, só o William Leite, aí o Gerson, o Adilson pode me corrigir, que foi o único que está reeleito, acho que o resto não está reeleito, foram irresponsáveis. Isso é o tal do voto populista, o voto que só olha para sua barriga. Como é que pode votar contra uma regulamentação federal, onde Prudente pode perder até 65 milhões de repasse a troco de vaidade? Não vou votar contra o funcionário público, não vou, mas na verdade isso é o voto recalque no meu ponto de vista. Como eles não conseguiram a reeleição, salve aí o William Leite, eu também não consegui entender o voto do William, me decepcionou esse voto, porque ele é um cara que entende da questão jurídica, ele entende do contexto, é um cara de formação privilegiada. Como é que pode ter um voto tão irresponsável desse? É uma
bomba jogada no colo do futuro prefeito de tamanha irresponsabilidade que, se eles tivessem sido reeleitos, como é o caso do William, cabe aqui, sei lá, uma ação popular, alguma coisa nesse sentido, que é uma cidade inteira, Gé, se você me corrige se eu estiver errado, vai pagar o preço de um voto irresponsável, corporativista. Os funcionários públicos, nós sabemos, tem muitos valorosos lá dentro, mas tem muitos que ganham aquilo que não merece, totalmente fora da nossa realidade. E essa é uma determinação federal de um reajuste econômico que precisa fazer em todo o sistema brasileiro. Olha, é uma irresponsabilidade tão grande que eu vou deixar até mais tempo para o Jesse falar sobre isso. Na verdade, o grande erro de tudo isso aí começou lá atrás, porque nesse país nós temos assim, 2 em 2 anos nós temos um problema, então nós só governamos durante 2 anos. O primeiro ano nós não podemos fazer nada contra determinadas situações porque nós temos eleições federais. Aí depois, no próximo ano, nós temos mais situações que não podemos fazer nada por questões de governo, de eleições municipais, tá? E, infelizmente, os nossos congressistas, da qual eu tenho aqui uma grande estima, né? Vocês já devem ter percebido isso, nunca deveriam ter deixado de fora as questões dos estados e municípios na reforma da Previdência. Como é que pode? Agora são 5.570 municípios que têm que determinar sobre as suas próprias definições diante da Previdência dos funcionários públicos. Isso foi uma grande responsabilidade que foi cometida lá atrás. Agora, veja bem, como que pode? A Alerj já determinou, tem que ser 14%. O prefeito, o doutor Nelson Roberto Bugalho, corretíssimo, seguiu as orientações da lei, é uma lei maior. É questão de instância, gente. Não tem o que mudar, teria que ter sim votado a favor. Agora, infelizmente, nós já tomamos aí um problema de 65 milhões de reais que nós não entrará no caixa de presidente prudente. Agora, o que o Adolfo falou, realmente, eu não concordo com esse voto do William, é um voto irresponsável, sim. Ele não pensou na cidade, da qual nós temos 250 mil habitantes, em detrimento a 4.500 funcionários públicos da cidade. Ou seja, todo mundo vai ter que pagar essa conta, gente. Isso não pode cair só na iniciativa privada. Nós não somos responsáveis por todos os problemas desse país. Nós já somos tratados como lixo nesse país. A iniciativa privada já é demonizada no nosso país, tá? E nós que pagamos a conta de tudo. Todo mundo tem que dar um pouco da parcela de contribuição. Agora, como é que pode? Esses vereadores aqui, graças a Deus a maioria não foi reeleito, né? Porque eu acredito que no ano que vem isso aí deva ser revertido. Mas foi sim uma grande responsabilidade dessas pessoas aí em votarem contra esse projeto do prefeito. Muito bem, outra notícia agora, a Cidade da Criança, conforme adiantou o Adolfo Padilha no seu comentário inicial, é uma notícia boa. A Prefeitura de Presidente Prudente deu um grande passo para privatizar o Parque Aquático da Cidade da Criança. Após 25 anos, a área, que é formada por 63,43% de áreas verdes, conquistou a licença ambiental de operação de regularização. Contudo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo fez 5 exigências que devem ser atendidas em, no máximo, 2 anos. Adilson Breviglieri. Muito interessante, porque, afinal de contas, nós temos um parque aquático que tem condições de ser ampliado, de ser reformado em vários aspectos, criadas novas oportunidades de lazer. E ele tinha aí um entrave, porque a legislação ambiental vigente fazia com que ele pudesse incorrer de multas, advertências, ter que parar por uma série de fatores que é envolvido aí na lei ambiental. Agora, com essa licença da CETESB, esse parque pode ser privatizado, a prefeitura passa também a ter aí uma condição de fazer um parque maior, e ainda a gente tem a condição de ser privatizado e ter uma renda que vai fazer uma ajuda muito importante para o município. E, além disso, também vai trazer divisas para a nossa cidade, além de trazer turistas e tal, a própria comunidade, a nossa própria sociedade vai ter condição de usufruir de um parque aquático de grandes proporções, que é o Parque da Criança aqui, né? Olha, amigos da Jovem Pan, é uma grande notícia. Todos sabem que eu tive o prazer de fazer a gestão da Cidade da Criança de 2011 a 2015. Só para vocês terem uma ideia, de 2012 a 2014, 2 anos, se passaram pela Cidade da Criança só no Parque Aquático mais de 220 mil pessoas. Só pelo Parque Ecológico e o Parque da Cidade da Criança como um todo, mais de 400 mil pessoas. Foram mais de 35 mil excursões de escola gratuita.
Isso são dados que na época a gente levantou. A gente sabe que depois o parque parou, mas quando o prefeito Ed Thomas assumir em janeiro do ano que vem, ele está liberado, não só pelo parque aquático, Adilson, ele pode passar definitivamente para a liga de kart, o kartódromo, os esportes radicais que a gente colocou lá, que nunca operaram depois que a gente saiu, como o teleférico, a tirolesa, os pedalinhos, o stand-up, o nado na lagoa para quem faz triatlon, tudo isso pode ser terceirizado, os brinquedos podem ser terceirizados, o estacionamento pode ser terceirizado. O último dado que nós levantamos na época, pararam lá no estacionamento da Cidade da Criança mais de 250 mil automóveis, de graça. E parque nenhum no Brasil isso é de graça. Por que aqui tem que ser de graça? E um detalhe, a Cidade da Criança pode ser explorada por uma parceria pública-privada, que daí corremos o risco, se bem feito, podemos transformar Prudente, que nem a Olímpia foi transformada através do turismo, e não precisamos perder, meus amigos, o viés político, público. As entidades, as escolas poderem frequentar gratuitamente, tem espaço para todo mundo. Agora, é uma conquista que para o prefeito Ed Thomas, uma visão de gestão, pode fazer da Cidade da Criança, eu repito e afirmo, porque eu fui conhecer outros parques, eu fui conhecer outras regiões que fizeram isso. A Cidade da Criança pode sim transformar Presidente Prudente num polo turístico como Olímpia foi transformado. Isso não é exagero. Lembrando aqui para finalizar, que a mesma água quente que passa em Olímpia passa pela Cidade da Criança, passa pela nossa cidade. Então eu acho que o prefeito Ed Thomas tem tudo para transformar de fato a Cidade da Criança num dos polos turísticos mais interessantes de todo o interior do Brasil. Aleluia, aleluia, aleluia! Conseguimos, até que enfim! Pelo amor de Deus, que novela, hein, gente? Durante anos e anos aí, nós tentamos fazer com que essa concessão aí, essa licença ambiental saísse. Nós não conseguimos, enquanto o nosso atual prefeito era o vice-presidente da CETESB, da qual era ali o diretor responsável a sua pasta dos recursos naturais e resíduos sólidos, não conseguimos, enquanto ele era promotor do meio ambiente de Presidente Prudente. Graças a Deus, outras pessoas aí conseguiram, e também tem o mérito dele, sim, não vou tirar o mérito dele com relação a isso aí. E eu endosso aí tudo isso que o Padilha falou. Na verdade, nós precisamos agora, o próximo prefeito, aproveitar essa chance, fazer ali uma concessão, uma permissão, através de uma PPP muito bem feita, através de uma licitação muito bem feita, e aí sim nós colocaremos Presidente Prudente, né, no setor aí, no eixo do turismo do estado de São Paulo, colocando ali tudo isso aí que, na verdade, já vinha sendo pleiteado há muitos e muitos anos. Então, graças a Deus, nós conseguimos essa licença. Agora a Cidade da Criança vai da maneira como ela nunca deveria ter deixado de ir, através de uma PPP. Graças a Deus e sucesso aí ao próximo prefeito, e também parabenizo, por que não, o prefeito atual pela conquista. Muito bem, olha, o Tribunal Superior Eleitoral identificou 64 mil beneficiários. Olha o tanto, esse número é grande, hein? 64 mil beneficiários do auxílio emergencial que foram doadores de campanhas no primeiro turno. Pode isso? Pois é. Pagamentos foram incluídos na lista de suspeitas de irregularidades, que agora chegam a 588 milhões de reais. Adilson Breviglieri. É uma fortuna, né? E certamente isso é dinheiro desviado, é dinheiro de caixa 2, caixa 3. Agora, o que eu acho bastante interessante é que esses candidatos, qual é o planeta que eles estão vivendo, né? Porque achar que o sistema hoje da Receita Federal, da Justiça Eleitoral, não ia conseguir detectar, através do sistema, que houve esse tipo de doação, o cara deve estar vivendo, no mínimo, em Marte, né? Porque a quantidade de dinheiro que passou por esses elementos que não existem, pessoas que não tinham emprego formal, fizeram um repasse de 44 milhões de reais a candidatos, 23 milhões e 700 foram repassados por pessoas de renda incompatível ao dinheiro doado. Bom, enfim, toda essa falcatrua vai ter um preço muito caro para, principalmente, os candidatos que foram eleitos, porque eles podem perder a sua vitória, podem ter aí o seu mandato, sem mesmo ter iniciado, cancelado. Isso é uma vergonha, né, Ildes? O que a gente deveria fazer, não só com o candidato que recebeu essa doação, mas com aquele que entrou no socorro emergencial, com tanta família passando fome, tanta criança sem o que vestir,
muita gente precisando desse dinheiro, o governo se redobrando para ver o que vai fazer, porque o tal do fique em casa no berrante virtual continua berrando forte e um monte de gente mal informada caindo nesse golpe, ou porque não gosta do Bolsonaro simplesmente, ou porque simplesmente não quer se informar melhor, e aí vai o cara lá e dá o golpe no socorro que é para as famílias pobres. Me desculpa a sinceridade aqui aos ouvintes, mas para mim, um cara desse não basta ser preso. Teria que pegar ele, levar em praça pública, baixar o short, pegar a cinta e dar umas boas cintadas na frente da comunidade que ele mora, da sociedade que ele mora, para ele passar essa vergonha. Porque isso é inaceitável, isso vem de um nível tão sujo, tão baixo, tanto ele que doou, que a gente sabe que tem muito esquema aí, como o Adilson falou, como o candidato que recebeu e não denunciou, como o candidato que recebeu e não se preocupou em saber de quem ele vinha recebendo. Então isso é uma vergonha, esse é o Brasil que a gente fala que, infelizmente, na nossa democracia, infelizmente ainda, talvez o setor mais corrupto ainda seja o povo que aceita esse tipo de coisa. É o meu ponto de vista. Agora nós vamos ter que, iremos esperar, né, para ver qual vai ser a punição. Se a punição vai ser exemplar ou a punição vai ser do fique em casa também, né? Como nós temos aí várias pessoas aí julgadas, condenadas, vivendo em suas pequeninas mansões, presos em prisão domiciliar. Isso aí tem que ser feito uma verdadeira devassa. E ontem eu estava assistindo uma matéria a respeito justamente desses valores. E veja bem, o Eudes, Padilha e Adilson, e o Will também. Não tem só gente comum, não. Nós temos funcionários públicos que receberam. Nós temos militares que receberam. Essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente, exoneradas do serviço público, que sirvam de exemplo. Isso não pode mais acontecer. E ali ontem, a matéria ali, a pessoa técnica explicou. O COAF cruzou dados, a Receita Federal cruzou dados, todos eles cruzaram dados. Aí podem perguntar, mas por que permitiu isso? O nível de segurança, quando foi solicitado o auxílio, até por conta da demanda e da necessidade, foi baixado. Então, quando baixou o nível de segurança do sistema, essas pessoas entraram ali para receber. Mas eu fico perguntando, será que o brasileiro não chegou no fundo do poço ainda? Será que essas pessoas não teriam um pouco de vergonha na cara? Tá? Eu só espero que sejam punidos de maneira exemplar e que isso termine no nosso país o quanto antes possível. Essa lei de Gerson aqui é uma verdadeira palhaçada que nós temos no nosso país. Muito bem, vamos lá para mais uma informação. Olha essa aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro reconhece que os preços dos alimentos têm subido além do normal no Brasil. Segundo ele, a alta é consequência principalmente do que chama de política do fique em casa. Adilson Breviglieri, é por isso mesmo? Não, eu acho que não. Na verdade, a pessoa, como muitos ficaram em casa, aumentou o consumo. Mas todos os supermercados que você ia, não faltava produto, não tinha nenhum produto faltando na gôndola, a coisa andava soberanamente. Aliás, o que faturou supermercado, o que vendeu supermercado nesse tempo de pandemia aqui no Brasil, nenhum lugar no planeta deve ter vendido igual. E outra coisa, a gente aqui no Brasil, nós somos fornecedores de alimentos para o mundo inteiro. Nós sabemos que aqui no Brasil, para a pessoa poder passar fome, é realmente uma situação de extrema dificuldade, porque aqui, qualquer lugar que você consegue ir, você consegue saciar sua fome. Então, eu acho que por trás dessa história toda de aumento de preços, tem aí os especuladores, tem os pilantras oportunistas que aproveitam da situação para poder colocar mais dinheiro no bolso, em detrimento, é claro, acabar com a nossa sociedade, principalmente com a pessoa pobre que precisa trabalhar para poder garantir o prato dia a dia. Então, eu acho, de uma certa forma, que não tem nada a ver essa afirmação agora do nosso presidente dizer que o fica em casa. Muito pelo contrário, né? Ficar em casa aumentou aí o consumo e nunca faltou produto nenhum em nenhuma gôndola. Me desculpa, meu amigo Adilson, mas eu discordo totalmente. O fica em casa causou, sim, os aproveitadores, que são os atravessadores, aquele que busca o produto na roça, os nossos ouvintes entender melhor, ele pratica o valor, depois que ele pegou na roça, da forma que ele quiser. Com a alta do dólar, com a economia paralisada do jeito que ficou, quem planta e quem produz, ele tem o direito de exportar ou vender no mercado interno. E ainda, o agricultor brasileiro, ele fez muito bem que ele não deixou o Brasil ficar desabastecido. Mas aí entra o problema dos atravessadores. Os atravessadores, eles são oportunistas. Os atravessadores, eles não obedecem uma política de preço
razoável, eles querem sempre ganhar mais. Como o presidente Bolsonaro defende uma economia liberal, ele não pode intervir nos preços. Então, realmente, o Fique em Casa causou esse problema e vai continuar causando. Quanto mais o discurso do Fique em Casa, mais afeta a economia como um todo. Então, quer dizer, a geração de emprego que fica interrompida, o número de consumo aumenta sem o pessoal ter a renda suficiente, a oportunidade do produtor vender mais caro lá fora é uma tentação, os atravessadores, sabendo disso, paga o que tem que pagar e vende porque sabe que está indo muito mais para fora do que para dentro do mercado, então ele paga para o produtor e põe o preço que ele quiser para atravessar no canto da gôndola. Então, realmente, o Fique em Casa, de uma forma geral, ele afetou em muito o preço dos alimentos no Brasil, como o preço como um todo. Se você pegar ferro, subiu 20%, carro novo subiu uma barbaridade, tudo está subindo, porque é a lei da procura e da oferta, infelizmente. E se continuar o discurso ficar em casa, meu amigo, aí a coisa vai piorar mais ainda. Diz aí, Jesse. Bom, nesse ponto aí, eu vou explicar por que eu também concordo com o Adilson e eu vou discordar do presidente com relação a esse ponto do Fique em Casa. Aqui nós temos que reportar a Lei Agrícola 8171 de 91, no seu 3º artigo, os objetivos da política agrícola, onde está regulamentado na Constituição, no artigo 174, planejar, regular, fiscalizar, controlar o setor agrícola, usando suprimir necessidade de abastecimento interno e a alimentação do brasileiro. Isso não é um problema do governo Bolsonaro, tá? Isso já vem desde 2013. Nós tivemos a redução de 96% dos nossos estoques reguladores, tá? Nós fechamos 27 unidades de estocagens da Conab, tá? O financiamento aí é uma coisa que eu discordo totalmente com relação a essa prática, por isso que é necessário ter essa política de estocagem, o mundo inteiro faz isso, tá? O Brasil, desde 2013, começou a abrir mão desse ponto aí. Por quê? Se vocês forem ver bem, quem é que financia toda a safra brasileira? O próprio brasileiro. Então, por isso que eu acho necessário que a política agrícola do Brasil precisa ser revista, porque esses estoques reguladores é o que garantiriam, tá, nesse momento de crise ou qualquer outro, que os preços fossem ali moderados. Ou seja, não, você pode exportar, mas você, dentro da nossa política agrícola, tantos por cento tem que ser para o mercado interno. Por quê? Porque é o brasileiro que está financiando a sua produção. Todo mundo aqui sabe que grande parte da produção é financiada pelo próprio Brasil. Ok, muito obrigado pela audiência. Ficamos por aqui com o Jornal da Manhã e voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 7h40. Muito obrigado, continuem ligados aqui na Jovem Pan. Daqui a pouco tem o Rock and Pop. Meio-dia tem o Pânico e às 10 da manhã o Morning Show.